Olá, olá, boa noite, pessoal. Bem, nós vamos fazer aqui a leitura então do livro Conduta Espírita, uma obra da psicografia de Chico Xavier e o médium Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Hoje vamos ver aqui a lição de número 30, Perante os Sonhos. Bom tema para palestra em qualquer hora dessa também, né, gente? Então, o que André Luiz nos fala aqui? Encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Há mais sonhos na vigília do que no sono natural. Quem sabe uma hora dessa a gente prepara uma palestra e um bate-papo sobre os sonhos, né? Temos aí obras que falam a respeito disso, obra de Leon Denis. Vamos pensar nisso aí. Meus amigos, nós então vamos convidar a todos agora nesses instantes para que conosco possamos fazer a nossa prece. Vamos pensar em Jesus, pedindo ao Mestre querido que possa abençoar a todos nós nessa noite, trazer aos nossos corações e ao nosso espírito a paz que necessitamos, a fim de que tenhamos lucidez espiritual para as nossas decisões. Pedimos que nesta noite de tratamento os espíritos amigos do Lar Assistencial Maria de Nazaré encontrem em nossos corações, também em nossos lares, espaço para ir fazer morada, trazendo consolo, aconchego, que possamos sair daqui depois deste encontro com a alma renovada, com o espírito em paz. Sobre a tua proteção, Senhor Jesus, damos por iniciadas as nossas atividades dessa noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Então vamos chamar aqui então o nosso palestrante de hoje. Olá, Igor, boa noite, seja bem-vindo ao Lamana Oficial. Olá, pessoal, boa noite a todos, muita alegria em estar aqui hoje, tendo essa oportunidade. Tá certo, nós vamos aqui então seguir com o nosso combinado. Quando tiver faltando 5 minutos, eu vou entrar aqui só para sinalizar que faltam 5 minutos para você fazer o seu encerramento. Boa palestra, Deus ampare e proteja a nossa noite de hoje. Que assim seja. Muito boa noite, meus irmãos. Muita alegria poder estar falando do Evangelho de Jesus. Para mim é uma verdadeira honra, uma felicidade, porque estudar o Evangelho de Jesus me traz, e eu acredito que a todos nós, uma felicidade tremenda, porque percebemos que tudo aqui que passamos é passageiro e que a felicidade nos espera. Então, nós iremos falar hoje sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E começamos o nosso capítulo com a parábola do festim de bodas. E eu peço licença a vocês para que eu possa ler e todos escutemos mais uma vez essa parábola, pois ela será o objeto do nosso estudo da noite de hoje. Então começa assim. Jesus, falando ainda em parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as bodas do seu filho, enviou seus servos para chamar os que haviam sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. Enviou ainda outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu jantar, matei meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, não se incomodando com isso, partiram, um para sua casa de campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram seus servos e os mataram, após lhe fazer vários ultrajes. O rei, tomado de cólera e enviando seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos servos: o festim de bodas está pronto, mas os que ele foram chamados não são dignos dele. Ide, pois, às esquinas e chamai às bodas todos os que encontrardes. Os servos, então,
Saindo pelas ruas, reuniram todos que encontraram, bons e maus, e a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se colocaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, percebendo um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? E esse homem permaneceu calado. Então o rei disse ao seu povo: Atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa essa passagem tiramos do Evangelho de São Mateus, nos capítulos 22. Então, primeiramente, nós iremos aqui ressaltar, é importante a gente pensar um pouquinho como às vezes a gente não percebe, a gente não entende o convite que Jesus faz para nós para participarmos do festim de bodas. Então, como todo estudo sério da doutrina espírita e como todo estudo sério do Evangelho, nós precisamos aprofundar um pouco nessa parábola para que possamos entender o sentido. Lembrando sempre que essas parábolas, elas tinham um caráter de ensinar, um caráter de passar a mensagem sobre a espiritualidade para um povo que não sabia o que isso era. Então, e a maioria das pessoas simples, que não possuíam muitos estudos. Então, vamos aprofundar aqui. Então, no começo da parábola, nós começamos lendo que o rei preparou as bodas do filho. E pensando melhor, quem seria esse filho? Quem é esse filho? O rei representa a figura de Deus. E na cultura hebraica, para os povos hebreus, quando uma pessoa se integra a Deus, quando ela se une a Deus, havia ali um casamento entre Deus e a pessoa, entre Deus e o povo. Então, nessa parábola, nós vemos que as bodas são casamento, ou seja, a união, essa integração de Jesus com a humanidade. Então, nós percebemos que, simbolicamente, Jesus tentou passar que essas bodas, essa comemoração, essa união, essa integralidade estava sendo realizada ali, de Jesus com toda a nossa humanidade. E aí nós vemos que houveram recusas. Os primeiros a se recusarem, os primeiros convidados, que foram aqueles que foram às suas casas de campo e aos seus negócios, e esqueceram do convite, não se importaram com o convite, são os hebreus, o povo hebreu, que foram os primeiros a receber as mensagens do Deus único, as informações do Deus único. Os primeiros a acreditarem numa religião, viviam sobre a figura monoteísta. Foram os primeiros a crer em um Deus só. Primeiro povo, a primeira coletividade, assim dizendo. E receberam primeiramente através de Moisés, depois veio Jesus para firmar, para erguer o reino de Deus aqui no nosso mundo. Então nós vemos que os hebreus foram aqueles primeiros a receber e foram aqueles que recusaram, não se importaram com a mensagem do Cristo, pois preferiram os assuntos materiais, preferiram os assuntos da matéria, e ao invés dos assuntos do Cristo. Então, o rei manda os seus servos fazerem um segundo convite, só que agora um convite geral para todos os povos,
para todos que estavam ali na região, bons e maus. Chamou a todos. Porém, agora era necessário utilizar as vestes nupciais. As vestes de núpcias, a roupa, o traje, a rigor, para a ocasião. Pois é necessário nós nos portarmos conforme a ocasião. E o convite, ele é feito para todos. Todos são convidados. Porém, o convite não exime o convidado de se preparar. Eu recebo um convite de participar de um casamento, de ir para a celebração da união entre duas pessoas. Eu tenho uma roupa, um traje para ir. E nesse sentido, o que seriam as vestes nupciais nesse casamento de Jesus para com a humanidade? O que representam as vestes nupciais? Então, por um processo de estudo, através do raciocínio, buscando a essência da mensagem, tendo em vista que foi feita essa parábola para um povo que possui uma cultura diferente da de hoje, diferente da nossa, onde certas coisas possuíam grandes significados. Então, a veste nupcial, a roupa que todos nós temos que estar portando, temos que estar vestidos no casamento, na celebração da integralidade de Jesus, da humanidade com Deus, é a purificação do ser. Essa é a nossa roupa para entrar no reino de Deus. A purificação é o processo de conscientização do ser. É o nosso processo de conscientização. É o reconhecimento de quem eu sou verdadeiramente e quem é o meu próximo. Somos filhos do Deus bondoso, do Deus de amor. E temos que lembrar que estamos envoltos nas vestes humanas, no corpo de carne. Estamos envoltos ainda nos vícios morais. Mas que esse é um processo que vai acabar logo. Pois a nossa natureza real, a nossa essência, somos os filhos de Deus, feitos para a felicidade, feitos para a paz. E esses vícios morais que adquirimos, através do nosso processo de rebeldia, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, eles vão passar. Pois o Cristo fez uma promessa. Um dia, todos vós sereis anjos. Um dia, todos nós seremos anjos. Então, a caminhada, a encarnação aqui, as tribulações, as dificuldades que temos constantemente, diariamente na nossa vida, elas são o processo de purificação. Elas são o processo de elaboração, a costura, o preparo das nossas vestes nupciais. E isso é importante sabermos, porque a todo momento nós somos convidados, a todo momento nós somos testados. E temos que estar preparados. Temos que fazer o programa da reforma íntima. Porque para eu me purificar, eu preciso primeiro o quê? Conhecer quais são aquelas dificuldades, quais são os erros, as falhas, os buracos que eu preciso preencher para eu voltar a ser o meu eu completo. O meu eu da forma que Deus me criou. Com o ápice das minhas capacidades. Então, a segunda reflexão que nós temos que fazer agora é: onde que está esse convite? Onde que está? Onde encontramos esse convite? Isso é muito interessante, porque se a gente parar para analisar, dar uma olhadinha, muita gente vai ficar esperando. Nós vamos ficar esperando
Vamos ficar esperando o convite formal? Vamos esperar chegar um e-mail, receber um e-mail de Deus, uma ligação, ó, agora, tá aqui, ó, sua oportunidade é essa aqui. Não é assim. O convite de Deus, ele surge no cotidiano da vida. Naquele momento em que nós estamos preparados, nós podemos atender ao chamado daquele que nos criou, iluminando, praticando a caridade. É naquele momento que o convite é feito, quando nós possuímos as condições de ajudar o próximo. Então, Deus não vai nos chamar a uma tarefa para as quais não estamos prontos ainda. Ninguém recebe um fardo maior do que consegue carregar. Não foram essas as palavras do Cristo? Não foi isso que Jesus disse para a gente? Então, nós temos que estar preparados, atentos, dispostos a nos mudar, fazendo a nossa reflexão, fazendo a nossa reforma íntima, para que eu possa construir, para que eu possa ter o meu traje, a minha veste nupcial, quando Jesus me chamar, quando o Pai chamar para a celebração do festim. Então, nós sabemos que o nosso mundo está passando por um processo de regeneração. Ele está se regenerando, está se transformando. E vivemos agora esses abalos que servem para o despertar, para que aquela maioria que descansava ou que não estava atenta possa acordar, possa se despertar, abrir os olhos para a realidade que a doutrina espírita vem nos falando desde a sua codificação. Então, é importante isso porque diariamente nós cruzamos por uma pessoa, nós vemos uma situação onde o meu próximo, o meu irmão, o meu companheiro de luta aqui no plano terrestre, necessita de algum tipo de ajuda. Às vezes uma ajuda material, uma ajuda financeira, mas muitas vezes uma ajuda sentimental, uma palavra amiga, um conselho, um abraço, pois o grande mal da humanidade hoje, a depressão, vem disso. O vazio que somente com Jesus nós podemos suprir, pois Ele é o enviado daquele que nos governa, daquele que nos ama e nos dá infinitas oportunidades. Porém, pedindo licença aqui para citar Kardec no item do festim de bodas, que Kardec fala assim: no entanto, não basta a ninguém ser convidado. Não basta simplesmente nós recebermos o convite. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, ou seja, é o requisito para participarmos do festim de bodas, da união com Cristo, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, nós hoje, sobre a claridade do Evangelho de Jesus, que nos trouxe essa mensagem há mais de 2000 anos, e que Kardec veio esclarecer, explicar de maneira mais concisa e concreta, para que não tenhamos dúvidas de que é necessário a minha transformação. Porque não basta eu me dizer cristão, não basta eu participar da obra de caridade se eu não estou investido do sentimento da caridade. Não adianta
eu sentar à mesa, eu ocupar cargos, ocupar funções dentro do trabalho assistencial, se eu não estou investido desses sentimentos, se eu não possuo essa condição, porque o verdadeiro trabalho cristão, o verdadeiro trabalho de caridade e amor é aquele que parte de dentro dos nossos corações. Porque eu não posso levar ao próximo, eu não posso dar ao meu próximo aquilo que eu não possuo. Então não tem como eu participar do festim, não tem como eu adentrar no plano das claridades se eu não estiver trajado, se eu não possuir as qualidades necessárias para o ambiente. Então, o estudo dedicado, o estudo sério das parábolas do Evangelho de Jesus é extremamente importante. Porque eu levar em conta as alegorias da forma que foram escritas, as palavras de Jesus muitas vezes vão parecer contraditórias. Mas não há contradição nas palavras de Jesus, jamais. O que há é a falta de entendimento e de interpretação de nós. Porque as palavras do Cristo foram colocadas em parábolas para que aqueles primeiros povos que receberam essa mensagem pudessem entender. Então Jesus falou para as massas, para as multidões, da forma que elas conseguiriam entender. Porque esse é o primeiro fator de quem ensina. Aquele mestre sábio, ele não fala somente das coisas mais complexas. Ele fala do básico, pois o básico é necessário para que possamos acessar os conhecimentos de maior complexidade. Então Jesus nos fala ao coração há mais de 2000 anos. A doutrina espírita hoje nos mostra como que conseguimos a nossa veste nupcial, como que nós conseguiremos adentrar no plano das claridades, para partilhar das alegrias com Jesus. Então, a mensagem que fica é: temos todos que estar preparados. E o processo de preparação é esse aqui. Então não adianta passarmos uma vida dedicada a nós mesmos, porque isso já foi feito, isso já é feito há muito tempo. Nós temos que agora olhar para o nosso próximo. Fazer o meu processo de reforma íntima, de transformação íntima, de purificação, até que esses sentimentos, essas emanações, essas virtudes sejam minhas, façam parte de mim. Porque o objetivo da reencarnação, nosso objetivo, a oportunidade bendita que recebemos de Jesus, de Deus, de estarmos no Brasil, tendo a oportunidade bendita de conhecermos a doutrina espírita, de sermos estudiosos da doutrina espírita, de sermos os trabalhadores da doutrina, do Consolador prometido, explicando e exemplificando as palavras que Jesus veio nos trazer, levando a verdadeira mensagem do Cristo para os corações que anseiam. Porque todos nós temos saudades do Cristo. Todos nós ansiamos pelo abraço, pela palavra amiga do Cristo. A paz a qual somos destinados, a felicidade que é nossa, mas que nós temos agora que traçar nossa rota até ela. Então, meus irmãos, a importância desse estudo, tanto das palavras de Jesus, do significado, mas do estudo cultural
ao qual Jesus estava inserido é muito importante. Porque como o nosso irmão Haroldo Dutra nos trouxe, a doutrina espírita é como você ter uma banana. Você descasca a banana e come o fruto, e descarta a casca, teoricamente. Então nós não comemos a casca. Só que o estudo das parábolas literal, o estudo literal das parábolas de Jesus é como o processo inverso, jogar o fruto fora e comermos a casca. Porque não é possível interpretarmos as palavras daquele que é o governador planetário, o enviado do próprio Criador para a direção de todos nós, porque encontraremos contradição, e não há contradição na palavra daquele que é puro, daquele que está no ápice da evolução de um espírito, que tem o pensamento em comunhão com o próprio Criador. Então, a mensagem que fica, a mensagem que eu tentei trazer, que eu busquei falar, tentar, nas minhas limitações, é exatamente essa: e sejamos atentos, pois todos os dias recebemos uma nova oportunidade. Acordamos, com a graça de Deus, com mais 24 horas de oportunidades. E o nosso primeiro ato, ao acordarmos, ao despertarmos, deve ser o da prece, da oração. Primeiro em agradecimento, depois em louvor a Deus por essas infinitas concessões, infinitas oportunidades. Estando aptos e dispostos, principalmente, com a boa vontade, para que quando eu me deparar com a situação, em vez de eu repelir, eu perceber que é aquilo ali que Jesus quis dizer. Que possamos estar sempre dispostos, abertos para o Cristo, pois Ele faz o convite diariamente. A oportunidade de estarmos na doutrina espírita, mas principalmente de estarmos seguindo os caminhos do Cristo, significa esse segundo convite que o Rei fez para toda a população. Não desperdiçamos, que não caímos em desperdício, utilizando nossa reencarnação para só nós, para que eu veja no próximo, perceba os sinais do próximo, que ao cruzar com algum necessitado, com alguma pessoa, eu saiba perceber, eu tenha a empatia de perceber a dificuldade no próximo, pedindo a Deus a ajuda, o auxílio, para que eu possa socorrer, para que eu possa ajudar, para que eu, no processo de união fraternal que existe em todos os seres da criação, nós possamos caminhar juntos, possamos nos levantar e caminhar, e levantar e auxiliar na caminhada do próximo. Então, que façamos o nosso papel de purificação, que é essa busca da veste nupcial, para que quando recebamos o convite de auxílio, nós estejamos prontos. Quando formos convidados a partilhar das alegrias, nós estejamos com as nossas roupas, com a nossa veste nupcial, para que possamos, enfim, encontrar e celebrar, compartilhar a felicidade que os espíritos que alcançaram a perfeição possuem. Então, meus irmãos, agradeço imensamente a oportunidade, a paciência de todos terem ficado até aqui ouvindo. Espero imensamente ter contribuído, que o estudo do Evangelho, que a prática da reforma íntima, a boa vontade, o esforço, a fé, que isso tudo vai passar, que isso tudo é um processo, e que a felicidade nos espera a todos, seja a luz que é Jesus,
seja o nosso caminho, a nossa trilha, para que possamos dessa vez aproveitar a oportunidade que nos foi dada e que, ao retornarmos à pátria espiritual, estejamos vestidos com as roupas da felicidade, que vem através da caridade, do trabalho e do amor. Muito obrigado a todos. Todos tenhamos uma ótima semana e grato pela oportunidade bendita. Boa noite a todos. Bem, nós agradecemos a participação do Igor, agradecemos aqui as mensagens calorosas de todos os amigos, que o Igor vai poder depois, em outro momento, assistir, se quiser, né? Lembrando a todos que essas palestras todas ficam gravadas lá no Lamana Oficial no YouTube. Basta digitar lá, Lamana Oficial, e você vai encontrar todas essas palestras gravadas. Igor, muito obrigado. Boa noite. Que possa estar conosco em outras oportunidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, meus amigos, então vamos nos preparar aí para o passe e a fluidificação da nossa água, tá bem? Quem ainda não colocou, corre aí, coloca a água. Vamos chamar os nossos parentes, nos aquietar e tomar o nosso passe. Todos prontos? Então vamos lá. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize
Agora, Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.